Olá, seja bem-vindo. Graça, paz, saúde, bem a todos. Eu quero, junto com você nesse instante, continuar a leitura da vida de Jesus narrada pelos 4 evangelistas, como se fosse um só evangelho. Mas antes eu quero te convidar nesse instante para abrir sua Bíblia, chamar os seus e vamos juntos nesse instante agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse privilégio de sermos expostos ao Evangelho, sermos melhorados por Ele, aperfeiçoados em Cristo. Agradecer a Deus pelo amanhecer, pelo entardecer das nossas vidas. Agradecer a Deus pelo pão que comemos, pelo ar que respiramos, pelo sol que mais uma vez veio e nos aqueceu e brilhou. Agradecer a Deus pelos livramentos, os visíveis e os invisíveis. Agradecer a Deus pela vida que temos, pela família que temos e por essa oportunidade. Então vamos juntos ler. Na nossa narrativa aqui, será agora a cura do cego de Jericó, que Marcos chama de Bartimeu, Lucas também narra um cego, e Mateus aqui a partir do verso 29, ele narra a cura de 2 cegos. Ambos estão certos nos evangelhos sinóticos. Só que Marcos e Lucas destacam aquele que não ficou no anonimato, o Bartimeu, que caminhou com Jesus, se tornou um discípulo de Jesus e andou com eles, glorificando a Deus, e ficou mais íntimo deles. E possivelmente tenha sido aquele cego que gritaste, que clamaste pelo filho de Davi, por Jesus Cristo. Então eu não quero fazer a narrativa aqui em Mateus 20, do 29 ao 34, né? Eu quero fazer a narrativa com vocês lá em Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor, aí. E nós leremos a partir do verso 46. Marcos 10, a partir do verso 46. Diz o texto assim, ó. E foram para Jericó. A nova Jericó, acabada de ser reconstruída, feita, terminada por Herodes, né? Não a velha Jericó, aquela da destruição lá do passado, né? Eles estavam entre. Quando ele saía de Jericó, indo para Nova Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, aí Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Bartimeu, filho de Timeu, ou seja, filho de Timeu, cego mendigo, porque até hoje na nossa cultura é assim: alguém é cego, aleijado, alguém tem um problema de natureza física, psicológica, eles põem à beira do caminho das igrejas, dos mercados, para pedir esmola. E aqui Bartimeu, quando vê o tropel da multidão, narrado por Lucas, o barulho daquela multidão, e ele escuta que é Jesus, aí ele começa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele carregava no coração a história do Messias. E ele sabia que o Messias viria da raiz de Davi, lá do tronco de Jessé. Ou seja, isso é importante a gente narrar nesse instante. Então, no coração de Bartimeu, cresce a esperança de recuperar a visão, de voltar novamente a ver o brilho do sol, a cor das plantas de todo mundo e ver e vislumbrar tudo. Aí nesse momento, diz o texto, verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Põe teu coração na minha miséria e me socorre. Parou Jesus e disse: chamai-o. Isso é importante. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então isso aqui explodiu dentro do coração de Bartimeu. Tem bom ânimo, ele ouviu tua voz, ele te chama. Porque não é porque Bartimeu estava próximo, não. E aqui eu quero destacar esse momento. Porque o clamor naquela grande multidão, possivelmente, aquele barulho de gente, o tropel que diz o texto, possivelmente, humanamente falando, ninguém escutaria a voz de alguém gritando ali e pedindo socorro, porque não eram 1, 2, 3, eram muitos. Mas de fato,
Zaqueu clamava com a alma. Ou seja, amados, diante de Deus não existe uma alma que clame que Deus não escute. O clamor não é pelo tamanho, pela altura do som que sai da sua boca, mas é pelo tamanho do gemido da sua alma. Você tem uma dor, tem uma necessidade, clame ao Senhor. E Jesus escutou e o manda chamar. Então, lançando-se, diz o verso 50, lançando de si a capa. Ou seja, a capa era a roupa que ele cobria o tempo todo. Era a capa de mendigo que o protegia da temperatura alta durante o dia, da temperatura baixa durante a noite. Era a capa de mendigo. Ele lança de si, dando a entender que quando Jesus me chama, eu lanço e deixo para trás a minha velha vida de imundície, de pecados, de dor, de morte, e parto para uma nova vida, ressurreição, começa um novo viver. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele não perdeu tempo, foi rápido. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Isso é importante, amados. Que queres que eu te faça? Queres ser curado? Como diz no tanque de Betesda para outro. Ou seja, porque tem pessoas que têm um problema de cegueira, têm um problema de anomalia, tem algum problema físico, alguma aberração, mas tem pessoas que fazem da sua doença um instrumento de mendicância e não quer parar de mendigar. Então tem pessoas que poderiam se levantar e ir para a vida e trabalhar e produzir, mas fazem da doença a bengala dele, a forma de trabalho dele, e fica escravizado naquela vida a vida toda, o tempo todo. E aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Ou seja, então vai se revelar nesse instante o intento do coração de Bartimeu. E aí Bartimeu responde: mestre, que eu torne a ver. Ou seja, que eu torne a ver. Ele via anteriormente, ele não nasceu cego. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Salvou que tornou saudável. Curou o corpo, curou os olhos, curou a alma de Bartimeu. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia. E aqui eu te convido nesse instante para deixar suas cegueiras de lado e levantar-se e seguir Jesus até aquele grande dia. Daqui para frente, a narrativa tanto em Mateus quanto em Marcos é a narrativa de que Jesus está chegando em Jerusalém, atravessando Betfagé e Betânia para fazer a entrada triunfal. É a última semana de Jesus. Mas Lucas, antes, aí eu quero que você vá lá para Lucas, no capítulo 19, antes de Lucas narrar a entrada triunfal, ele conta para nós a história de Zaqueu e a história da parábola das 10 minas. E eu quero ler com você, aproveitar a sequência e vamos ler a história de Zaqueu, né? Lucas diz assim, após ele falar que o cego voltou a ver, seguiu Jesus glorificando a Deus, né? E dando louvores a Deus, aí o texto diz, entrando em Jericó, ou seja, já a nova Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então Zaqueu, o significado de Zaqueu é o justo, que nesse momento de justo ele não tinha nada. Ele era um ladrão, extorquia, corrompia, desviava dinheiro, porque ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano e ele era rico, ele era da alta sociedade, ele era possivelmente um gerente, um superintendente do império para arrecadar os impostos para Roma. Então Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ou seja, diferentemente de outros como Herodes, que só queria ver Jesus por ver, Zaqueu queria ver Jesus porque estava acontecendo dentro dele uma grande transformação. A graça já se manifestava no coração de Zaqueu, e Zaqueu queria de fato se tornar tal qual o nome dele era, justo. Diz o texto: então, correndo adiante, ele era pequenininho, anão,
Subiu a um sicômoro, era uma árvore maiorzinha, chegava a uns 10 metros de altura, tinha uns galhos fortes, né? Tinha um pouco de espinhos também. Ele foi nessa árvore a fim de ver, subiu na árvore, porque por ali Jesus havia de passar debaixo da árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Mais uma vez, Jesus, diferentemente dos fariseus, vai entrar na casa de um publicano, de um malfeitor, de um ladrão, aquele que era o imundo, rejeitado, o excluído do templo. Aqui Zaqueu, possivelmente, ele não frequentava nenhuma sinagoga judaica. Não, ele já era excluso, sem esperança nenhuma. E Jesus enxerga o coração dele. Um homem que estava ali, não por curiosidade apenas, como uma grande multidão estava, mas alguém que queria de fato um encontro com Jesus, uma transformação. Ele desceu da árvore a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Essa palavra é importante: abra seu coração e receba Jesus com alegria e no seu ser. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Mas isso faz parte dos religiosos, sempre criticar as pessoas, porque eles têm uma performance moral, eles já têm suas etiquetas morais. Então, se alguém quebra um desses padrões moral, já é o impuro, já é o herege, já é o perverso, já é o maligno, e eles são excluídos do meio. Diz o texto, verso 8: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu converteu. O coração de Zaqueu agora já começa a frutificar. A olhar para trás e falar: Senhor, eu roubei de fato, eu defraudei. Então metade dos meus bens eu estou distribuindo aos pobres, porque não tem mais significado para mim. E se eu roubei de alguém, defraudei alguém, restituo 4 vezes mais do que a lei. Porque quando tinha no caso de roubo, segundo lá Êxodo 22 parece, era o dobro que era restituído. Ele está restituindo 4 vezes mais, o quádruplo. E diz então no verso 9: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. A casa estava salva? Não, era o coração de Zaqueu. O coração de Zaqueu acolheu a vida, acolheu o Messias, acolheu Deus. O coração de Zaqueu foi regenerado, foi transformado. Pois que este aqui agora, Zaqueu, é também filho de Abraão. Ou seja, esse que estava excluído, ele agora é filho de Abraão. Só por conta da genética da nação judaica, da raiz judaica? Não. Os filhos de Abraão, os verdadeiros israelitas, os verdadeiros judeus, são aqueles que no coração creem em Jesus. É o Israel espiritual de Deus. Agora Zaqueu faz parte da família de Deus, faz parte da igreja de Deus. Esse ser místico, espiritual, espalhado em todos os cantos da terra, de todas as épocas, de todos os tempos, a igreja de Deus. Aí Jesus conclui dizendo, né? Porque o Filho do Homem, e aqui essa expressão Filho do Homem, tem um significado poderoso para nós, amados. Ela é somente Daniel, capítulo 7, Atos, na história de Estevão, Atos 7, João e Apocalipse 1 é que narra essa expressão Filho do Homem. E Jesus faz essa alusão várias vezes a ele. O Filho do Homem. É o Filho do Homem porque ele nasce de um ventre. É carne. Mas ele é Filho de Deus porque é Deus que está colocando ali o sêmen dele em Maria. Gerando Jesus. O homem perfeito que nós devemos imitar. Eu vou imitar quem? Qual homem da terra que eu vou imitar? Paulo? Abraão, Moisés, Paulo, Pedro? Nossos líderes espirituais? Não, são falhos. Todos nós temos que juntos imitar a Cristo, como Paulo diz. Sede imitadores de Cristo como filhos amados. E aqui agora Zaqueu, dignificando e honrando o seu nome, que significa o justo. Agora Zaqueu não é mais um ladrão
Ele é o justo justificado pelo sangue de Jesus. Zaqueu está sendo salvo, porque o Filho do Homem, Jesus, ele veio para isso. Ele veio buscar e salvar a ovelhazinha, a almazinha que está perdida e cansada, procurando pasto aqui e ali, mas não acham pastores para pastoreá-las. O bom pastor Jesus está indo em encontro dos perdidos das ovelhinhas para salvá-los. Eu te convido nesse instante, como Zaqueu, imitar Jesus. Observe que a salvação que acontece no interior, ela brota para fora. Começa no micro, acontece no macro. De fato, amados, para mim mudar a terra, eu tenho que mudar primeiro o meu coração. Se cada homem muda aqui dentro, melhora tudo lá de fora. Vamos aproveitar essa oportunidade e vamos melhorar. Porque se nós não melhorarmos, eu já sei que a terra só piorará. Mas eu te convido nesse instante para que nós oremos juntos. Ore por sua casa, ore por você. Você está ouvindo? Entregue-se a Jesus. Abra o coração com o Zaqueu, se esforce. Zaqueu se esforçou. A graça evidenciou e ele correu atrás. Subiu numa árvore porque era não. A alegria brotou dentro dele. E Jesus o enxergou, ceiou com ele, fez festa na casa dele. Foi assim com Zaqueu, foi assim com Bartimeu, e é assim com qualquer alma que se abre para o Evangelho. Então abra o coração e vamos orar nesse instante. E peça a Deus um milagre na sua vida nesse instante. Pai, obrigado por esse momento que estamos juntos, lendo, Pai, os Evangelhos. Ajuda-nos a sermos parecidos com Teu Filho. Essa é a razão porque nós estamos lendo, ó Deus, a vida de Jesus nos 4 Evangelhos. Para aprendermos, para tirarmos, Pai, lições para as nossas vidas, para imitá-lo em todos os momentos, Pai, do nosso viver, em casa, no trabalho, nas ruas. Nós queremos, Pai, ser parecidos com Teu Filho, cheios de amor e graça, de verdade e justiça, cheios de autoridade, cheios, Pai, de prudência, de graça. Cuida, Pai, de cada um que se sente perdido e desencontrado. Ajuda-nos a partir de agora, ó Deus, dobrarmos os joelhos e mantermos uma regularidade diante de Ti na leitura da palavra, Senhor. Envia o Teu anjo, cerque cada casa agora, encha cada casa com Teu amor, que a cruz do Senhor, assim como foi erguida no coração e na casa de Zaqueu e de Bartimeu, que seja erguida em nossos lares, Pai, que a cruz do Senhor seja o centro das nossas vidas, e que agora, Pai, nós, ó Deus, saiamos no nosso viver, imitando a Jesus, glorificando o Teu nome, por todas as boas dádivas e benefícios que dos céus vêm sobre nós. Supra a necessidade de cada casa nesse instante, Pai. E Tu sabes do que cada um precisa, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Ó Deus, supre, repreenda nesse instante todos os oportunismos malignos, Pai, que estão causando pânico e medo dentro de cada casa, de cada coração, tirando o foco das pessoas da cruz. Não, Pai, ajuda-nos, Pai, ainda dentro da arca das nossas casas, ainda nesses momentos de deserto, Pai, ajuda-nos a perseverarmos em Cristo Jesus. Não nos deixe, Pai, ceder à tentação, Pai. Guarda-nos em Cristo. Que todo perdido agora seja encontrado. É assim que nós oramos e Te agradecemos por tudo, Deus. Em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém.